O problema é o leite ou o que está vindo nesse leite? Será que o problema é o trigo ou como é o trigo de hoje? Eu venci um AVC hemorrágico porque minha alimentação era boa, eu tinha massa muscular e eu tinha 2% de chance. Gente, eu fiquei 30 dias no hospital. Comer é algo tão bom. Por que eu não posso dedicar tempo pra isso? Eu vou pegar um picolé e sair comendo pela rua. Para, sente o sabor, dedica tempo pra isso. Também eu não compro mais, eu não tenho sobremesa em casa. Os meus filhos já foram educados que na hora da sobremesa é uma fruta. Não é que é sem açúcar, sem glúten, sem lactose que é saudável, que você vai comer e tá tudo certo. São Cada extremos, dia né? um alimento é demonizado e aí você já fica, meu Deus, eu posso comer, eu não posso comer. E às vezes a pessoa consegue sair ali de um uso de uma medicação, porque tá se alimentando de uma forma saudável, tá com uma vida ativa. Se você fortalece o seu intestino, se você deixa ele protegido, comer de vez em quando esses alimentos não vai te fazer mal. Outro dia uma pessoa me disse assim, eu até quero me alimentar melhor, mas cada hora eu falo uma coisa diferente, aí eu desisto. Bom, talvez você também já tenha sentido isso, né? Um dia o carboidrato é o vilão, no outro é o glúten, depois a lactose. Aí surge uma nova dieta da moda, um novo alimento proibido, uma nova regra difícil de seguir. E no meio de tanta informação, o que era para ser simples fica confuso, né? E a alimentação que deveria cuidar passa a gerar medo, culpa e insegurança. Mas será que comer bem precisa ser tão complicado assim? Será que toda troca faz realmente diferença? E como fazer escolhas mais saudáveis sem cair em extremismos ou no terrorismo nutricional? No De Bem com Você, hoje a nossa conversa é sobre alimentação saudável, trocas possíveis para o dia a dia e como construir uma relação mais consciente, leve e real com a comida. Eu sou a Nicele Fonseca e vem comigo conhecer as convidadas deste episódio. Vanessa Costa, nutricionista, especialista em saúde da mulher e modulação intestinal, com mais de 20 anos de atuação. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, Nick. É sempre um prazer estar aqui. Eu acho delicioso a gente bater esse papo saudável. É isso aí. Ó, Dani Tonetti, profissional de educação física, apaixonada pelo estilo de vida saudável, que foi essencial na superação de um AVC hemorrágico. Seja muito bem-vinda, Dani. Obrigada, querida. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos compartilhar ideias maravilhosas para cuidar de nós mesmos. E eu, principalmente, venci um AVC. Faço questão de compartilhar com todos vocês. É um prazer ter você aqui, Dani. Gente, tá aqui também a Daiane Andrade, que é psicóloga formada pela PUC Minas. Atua há 7 anos com comportamento alimentar e transtornos do humor. Seja muito bem-vinda, Dai. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, espero que a gente tenha muitas trocas aqui. Ai, com certeza. E olha, Isabela Hoffman, sempre presente. Sempre juntas. Isa, já quero te fazer uma pergunta. Você considera hoje que você tem uma alimentação saudável? Considero. Hoje eu acho que eu tenho uma consciência alimentar maior do que a que eu tinha antigamente. Então, toda vez que eu vou em algum lugar, eu sempre fico buscando ali, dentro das opções, o que é mais saudável, o que é mais natural, menos industrializado. Eu acho que esse é o caminho. E eu fico pensando, né, assim, eu também tô por esse lado da Isa, sabe? Hoje eu tenho mais consciência, eu penso muito mais antes. Eu não sei se eu consigo ainda manter essa dieta tão nutritiva e balanceada, sabe? Mas eu tento fazer escolhas conscientes, né? E eu queria entender de vocês, a alimentação saudável, ela é individual ou isso vai depender do contexto, né? O que seria uma alimentação saudável? A gente tem o macro, e a visão macro e a visão micro, né? É possível uma pessoa começar a mudar o estilo de vida dela mudando o perfil alimentar. Então, por exemplo, a pessoa ela tem uma tendência a usar muito ultraprocessados, alimentos que são mais comprados, prontos. E aí ela quer já começar a fazer essa mudança. Então, ela trazer mais alimentos de verdade, aqueles que a gente prepara, então legumes, verduras, frutas, e começar a abandonar essa parte dos industrializados. Então, essa visão macro, aí é possível já começar essa mudança. Agora, a micro, a pessoa tem individualidades, necessidades, às vezes é uma pessoa que tem diabetes ou uma pessoa que tem alguma carência nutricional. Então, aí, nesse caso, a gente tem que afunilar mais e direcionar algumas escolhas especificamente.
Mas é isso, eu quero fazer o geralzão, tá tudo muito ruim, eu quero fazer o geralzão. Aí já é possível a gente fazer as mudanças dentro de orientações que a gente vê na própria mídia, né? Mas quando tem algum fator específico, aí já tem que buscar o auxílio de algum profissional. Porque assim, eu percebo que a minha alimentação mudou muito ao longo da minha vida e até em contexto, momentos de vida mesmo, né, que foram me levando a adotar hábitos mais saudáveis. Você, Dani, sempre foi saudável? Desde sempre? Como que é? Não é só ficar muito restrita, né? Equilíbrio. Eu sempre brinco, gente, vamos fazer o equilíbrio. Principalmente nessa data, né, final de ano, a gente tem muita confraternização, muitas festas. E eu vou deixar de comer alguma coisa que eu goste ou estar ali para presenciar aquele momento gostoso? Não, né? A gente tem que equilibrar. Sim, eu mantenho minha alimentação super saudável, mas fim de semana eu tenho uma festa, eu tenho um aniversário, tá tudo bem. E não é, né, Nutri, que a gente vai alimentar, vou comer um sanduíche um dia. Não vai mudar a minha saúde. Mas a gente tem que lembrar que tem que voltar a se alimentar bem. Na verdade, é o hábito, né? É não restringir muito. Só vou comer alface e só alface e água. Não é isso. É o Senão esquema do consegue. 80-20, né? Exato. Então, assim, você mantém 80% do tempo seguindo bem a alimentação que você precisa e 20%, às vezes, você dá aquela escapada em ocasiões especiais. Eu falo com... O paciente fala assim comigo, às vezes, mas e aí, eu tenho uma festa. Faz o que você der conta, né? O que você der conta de fazer, você faz. Aquilo que não der conta, não tem problema. Agora, não vai pensar que, por exemplo, foi à festa, quebrou tudo, extrapolou, que no dia seguinte, então, você tem que ficar em jejum completo. Por quê? Porque o corpo não funciona dessa maneira. O corpo não faz essa leitura. Então, você não consegue, né? Gastar todas as calorias que você consumiu na véspera fazendo o jejum o dia inteiro. Então, isso vai alterar seu metabolismo. Aquela caloria que sobrou, ela já foi estocada como gordura. Aquele jejum, ele já está desencadeando talvez uma perda de massa muscular, dependendo de como você está fazendo esse jejum. E a quebra também pode, talvez, contribuir para mais ganho de gordura. Porque quando a gente faz um jejum, e aí as pessoas já começam a perguntar, né? Mas e o jejum intermitente? Quando a gente faz um jejum direcionado e intermitente, ainda assim a gente tem que saber como a gente vai quebrar esse jejum. Tem estratégia para isso. Se a gente quebra de maneira errada, você jogou o jejum fora e ainda catabolizou, ou seja, perdeu o músculo e vai estocar gordura. É difícil. E essa proporção de 80-20, muitas vezes é o que vai garantir a adesão a longo prazo. É porque às vezes a pessoa quer durante algum tempo fazer 100%. Só que ela não suporta, né? A restrição durante muito tempo pode fazer com que ela desista em algum momento. E ela vive naquele eterno recomeço. E a gente vai ver muitas mulheres, né, se queixando do efeito sanfona, ganha peso, perde peso, ganha peso, perde peso. Então, quando eu equilibro, né, e eu tenho essa adesão 80% do tempo e eu flexibilizo, principalmente em momentos especiais, eu consigo melhorar a minha adesão ao processo e fazer isso no longo prazo. E aí é o jogo do longo prazo que vale muito a pena e faz com que a gente consiga ter saúde, alcançar objetivos estéticos também. E a constância, né, também. Então, se você coloca uma constância, não é verão tá aí, eu vou treinar e vou fazer um mês de dieta. Não é isso, não é dieta, uma vida saudável saudável com prazo, né? Sim. É a viagem, é o casamento, é a formatura. Não tem fim, é a constância pro resto da sua vida. Você vai cuidar da sua saúde. É a mudança de hábito, Você quer ter né? corpo saudável para dezembro de 2026, você tem que começar a cuidar dele em janeiro. Hoje. Hoje ou assim, né? Em janeiro Levanta de e vai. 2026, quando você criou suas metas. E não perder essa constância. E é importante a gente pensar que cada um tem as suas dificuldades. Então, às vezes, o que é bom para um não é bom para o outro. Exatamente. Um consegue fazer uma low carb, o outro não dá conta de fazer. O outro consegue fazer aquela alimentação do arroz com feijão e está tudo certo. Né? Qual que é o ponto mais importante? Meu pai fala que a medida adequada das coisas é o equilíbrio. Então, se a gente consegue achar o nosso ponto de equilíbrio, vai funcionar bem. Ô, Vanessa, e a comida de verdade, né? A gente sempre fala. E antigamente o pessoal falava muito assim, você pega a sua semana e deixa um dia para o lixo. E eu já ouvi muito isso. Sim. E aí, assim, por exemplo, as festas, confraternizações, falam assim, vou deixar nesse dia para me chutar o balde.
De repente, se a pessoa tiver mais consciência, né? Porque eu pensava assim, poxa, mas você perdeu, sei lá, você se regrou a semana inteira, aí chega no dia do lixo, você chuta o balde, come aquele tanto de coisa que você não come habitualmente, o que você restringiu no restante da semana, você ganhou em um dia só. Ô Isa, lá no consultório acontece muito de marcar, quando eu vou marcar o paciente para voltar, né? E aí vou marcar na segunda. Ah, não, segunda não é um bom dia para pesar. Eu falo, como assim? Todo dia tem que ser um bom dia para pesar. E aí, às vezes, o paciente fala assim, não, porque eu chego a ganhar 2 quilos no final de semana. Só. Então, olha como é que isso prejudica esse metabolismo, né? Porque esse paciente, ele está dando um passo para frente, 2 para trás. Então, é o que eu sempre falo. Você vai a uma festa no sábado à noite, você não precisa pensar que porque você vai comer diferente no sábado à noite, que você tem que começar a comer errado no café da manhã. Então, você faz a sua dieta direitinho, já vou dar uma estratégia bacana para essa época das festas, né? Se você puder, consuma algum alimento antes de ir para as festas, porque dessa forma você não chega esfomeado ali, com vontade de atacar tudo. E aí você é capaz de fazer também escolhas mais inteligentes ali no buffet. Porque quando você chega com muita fome, o que vier primeiro você vai comer. A primeira coisa que passa, você está comendo. Por exemplo, em festa de criança, o que eles servem primeiro? Cachorro-quente. Se você chega esfomeado na festa de criança, o que você vai acontecer? Você vai sentar e comer uns 2 cachorro-quentes, 3 cachorro-quentes, para depois vir o restante. Então, se você tiver chegado já com uma alimentação previamente feita, não precisa ser demais. Você vai chegar lá e vai conseguir fazer as suas escolhas. Vai participar da festa, mas vai fazer uma escolha melhor. No caso, o tal do dia do lixo, eu acho que gera até essa ansiedade. Hoje é dia do lixo, a pessoa quer começar. Vamos esbaldar. Vou comer, nossa, tem docinho, não acho que vou comer tudo. Vou comer pão de queijo, vou comer cachorro-quente. Eu acho que gera essa ansiedade. E outra coisa, igual você falou dos 2 quilos na segunda, eu tenho muita aluna que chega. Nossa, 2 quilos que eu aumentei. No fundo, não é gordura. É inchaço. Ela está inchada. E isso porque alguns alimentos, como a farinha de trigo, o açúcar, inflamam nosso organismo. Então, dessa sensação, aí atrapalha a sua digestão, o intestino fica ruim. Então, você acaba que fica inchada, aí entra aquele desespero. Aí a pessoa desiste, fala, não é para mim. E do ponto de vista psicológico, até essa ideia de durante a semana eu faço dieta, é sofrida, e aí no final de semana eu posso comer, eu vou me libertar, eu vou me recompensar, faz com que a gente olhe para uma alimentação nutritiva, para o consumo de alimentos saudáveis, que fazem bem para a nossa vida, como algo ruim, difícil, e que aos finais de semana eu me liberto disso. E aí, se a gente pensa, sexta, sábado e domingo, em comparação com de segunda a quinta, é quase metade da semana. Se a pessoa encara o final de semana como esse momento de libertação, é quase metade do final de semana. Sim, quase metade da semana. E eu fico reparando, assim, que são 2 cenários, né? A gente fez um programa sobre como lidar com os excessos de fim de ano, que já está aqui no YouTube também. E a gente falou muito, né, Isa, sobre, parece que a gente está com aquela ideia do tudo ou nada, mas assim, a gente está carregado do exagero, né, de chegar lá e quebrar tudo e comer tudo, ou a culpa. A gente está com medo de comer, sabe? São Cada extremos, dia um alimento é demonizado e aí você já fica, meu Deus, eu posso comer, eu não posso comer, e agora assim, o carboidrato mesmo, gente. Teve um momento da minha vida que eu me parei pensando assim, será que eu devia parar de comer arroz? Sabe quando você começa... Aí eu falei, não, pera. Né? Deixa eu pensar Vamos melhor, lá. né? Vamos falar sobre isso, né? Esse terrorismo nutricional e trazer... Conta pra gente, Vanessa, desses alimentos aí que estão sempre em evidência. Então, sabe o que acontece? O problema de tudo isso é que, às vezes, a gente tem estudos que trazem comprovação que alguns alimentos inflamam e outros não. Que foi o que a Dani falou aqui agora, né? Por exemplo, o açúcar, o glúten inflama. Por quê? O que aconteceu? Com a Revolução Industrial, a gente parou de ter tanta produção de alimentos mesmo, porque migrou o pessoal do campo, foi para a indústria, e aí, consequentemente, tinha que produzir alimento para essa população. E aí foi para o industrializado. Então, o que aconteceu? Tinha que colocar aditivo químico, porque esse alimento tinha que durar, né? E o nosso corpo começou a não reconhecer. Ele não está preparado para isso.
Então, a gente não precisa demonizar o alimento, mas é aquilo que eu falei, a gente precisa ter equilíbrio ao consumir o alimento. O ovo ele foi o vilão nessa época, principalmente da Revolução Industrial, porque passou 20, 30 anos, as pessoas começaram a ter mais infarto. Mas por quê? Porque começou a ter mais ingestão de gordura hidrogenada, começou a ter mais alimento com aditivo químico, e aí eles não acompanharam isso em relação à saúde. Aí o ovo pagou o pato. Aí agora é o leite, mas será que o problema é o leite ou o que está vindo nesse leite? Será que o problema é o trigo ou como é o trigo de hoje? Porque hoje a gente não tem o mesmo trigo da época de Jesus. O nosso trigo, ele é transgênico. Então, o nosso corpo, ele ainda não está preparado para fazer a digestão desse trigo. Então, qual que é o segredo? A Dani estava falando aí da importância de manter um intestino bacana. Se você fortalece o seu intestino, se você deixa ele protegido, comer de vez em quando esses alimentos não vai te fazer mal. Agora, se você deixa o seu intestino completamente desprotegido, ele não vai conseguir fazer a defesa do seu corpo, porque uma das funções do intestino é fazer a defesa do corpo, fazer a barreira para não entrar aquilo que não precisa. Ele faz a digestão, ele faz a quebra daquele alimento. Mas se o próprio intestino já está machucado, mesmo que você não tenha uma alergia alimentar, você não tenha uma sensibilidade ao leite, ao trigo, você não vai dar conta de lidar com aquele alimento. E qual que é o segredo disso? É o que eu falei, a gente buscar a comida de verdade. É a gente voltar a fazer o caminho inverso. Ontem eu vi um vídeo tão bonitinho no Instagram, que a moça começa a mostrar de onde que saiu a maçã, e aí ela vai lá, coloca num recipiente, aí gira para fazer o suco, e aí eles falam, a gente esqueceu disso, né? O problema não é o leite, o problema não é o trigo, o problema é que a gente esqueceu que a gente pode sim preparar os nossos alimentos. E aí a gente quer ir ali na prateleira e vai buscar o alimento. Às vezes o paciente faz o detox lá comigo, o protocolo. Aí acabou de fazer, eu posso comprar o biscoitinho sem glúten? Mas o problema não é o biscoitinho, não é o glúten, é o biscoitinho, né? Que está cheio de aditivo químico. Então, seria bom essa Eu parte. falei até antes da gente começar aqui com a Isa, que muita gente ainda tem essa ideia de que sem glúten, sem lactose, tá tudo bem, não resolve engorda. o problema. Eu vou colocar na minha dieta. Sem açúcar também, né? Pois é. Não é que é sem açúcar, sem glúten, sem lactose que é saudável, que você vai comer e tá tudo certo. Tudo é equilíbrio, igual a gente sempre fala. E também, o que eu falo para minhas alunas, você fazer uma alimentação saudável não é só para secar a barriga. É para saúde. E a maioria procura isso, né? É para o seu bem-estar, para a sua energia, para a sua saúde. E muita gente primeiro procura uma alimentação saudável para secar a barriga. Mas quando ela começa a alimentar bem, muda a energia, o bem-estar, o humor também chega até a mudar, né? Uma alimentação nutritiva, a prática de atividade física, ela em muitos casos vai melhorar quadros de depressão leve, de ansiedade leve. Muitos pacientes não vão precisar de uma intervenção medicamentosa, porque ter uma alimentação nutritiva vai dar mais energia, bem-estar, regular as vitaminas, a prática de atividade física da mesma forma. E às vezes a pessoa consegue sair ali de um uso de uma medicação, porque está se alimentando de uma forma saudável, está com uma vida ativa. Você deve até receber muita paciente com esse estilo, que está em depressão, porque muita gente acha que a depressão é porque a vida é assim, aconteceu alguma coisa, e vem junto com a alimentação. Sim. Porque a pessoa tem aquela alimentação, está com fome, vai ali e compra uma coxinha, uma Coca-Cola. Uma deficiência de B12, uma ferritina baixa, vai causar sintomas depressivos. Não, e além do que, né, esse tipo de alimentação vai voltar lá no que eu falei, vai estragar o seu intestino. E a gente já tem muito sedimentado aí o eixo intestino-cérebro. O quanto que esse intestino vai mandar nas questões emocionais. Então, não tem como a gente lidar com uma coisa sem pensar em outra. E aí, é virar a chave. Então, assim, eu quero mudar a minha saúde, eu quero mudar a minha alimentação, por quê? Qual que é o meu calcanhar de Aquiles, a pedrinha no meu sapato, né? Eu quero porque eu estou incomodada ou eu estou com um problema de diabetes. Busca a sua pedrinha, porque isso vai te sustentar para você dar conta de seguir adiante. A gente fala muito do propósito, né? Assim,
E eu achei tão legal isso que vocês trouxeram, quando a gente fala de pensar nessa alimentação saudável para 2026 com foco em saúde, gente. A estética é consequência, vamos falar sério? É uma consequência, mas a gente precisa focar na nossa saúde. Hoje, a gente vive um ritmo de vida acelerado, né? Esse ritmo da vida moderna, né? A gente não tem tempo para nada. E o que resta é ali o alimento da prateleira. Sim. É o desembalar e não descascar. E aí é uma das estratégias importantes. Achei lindo o seu stories de ontem, você se organizando para a semana, picando os legumes, preparando Isso ali. é uma estratégia boa. Essa é uma grande estratégia. Se a gente não faz, a gente não compra aquilo que a gente precisa para ter em casa, se a gente não prepara para a gente ter aquilo à mão, a gente acaba comendo o que tem. Então, aí... Eu acho que a gente nem tem que comprar o que não pode. Porque Eu isso já já é uma não estratégia compro. boa. Não, isso às vezes a gente tira quer do campo de visão, né? Não tá acessível. Isso eu falo com o Fantástico. paciente. Às vezes o paciente fala, ai, mas é porque eu comprei um pote de sorvete e acabei tomando. Eu falei, pra que você comprou? Como que ele foi parar ali? Eu falei, sacanagem Biscoito, com você, gente, pra porque que você comprar abre, biscoito? Não tem necessidade. você abre a geladeira e ele vai ficar te olhando, e você fala, não, vou te comer. E aí você tá achando que você vai ser mais forte que ele até que dia. E Então, essas e aí- camadas de proteção, né? Se eu não quero consumir, eu tiro do meu campo de visão, eu deixo de ter acesso a isso, eu vou me Facilita, protegendo. Porque se eu penso em um sorvete e ele está na minha geladeira, é bem mais muito fácil. diferente do que se ele estiver no supermercado, né? E aí tem uma coisa legal que eu falo sempre, que é o seguinte, você quer tomar o sorvete? Você vai ali na sorveteria, serve o seu sorvete, ou compra o picolé, ou aquele sorvete unitário, toma e vai embora. Então, você não precisa deixar de tomar o sorvete. Sim. Mas você não precisa também ter em casa. Eu tive um paciente, ele tinha 12 anos. E aí ele tinha um irmão muito magrinho e ele que estava com sobrepeso. Aí a mãe levou para poder cuidar do menino. Aí a gente começou a fazer o trabalho com ele. Aí numa consulta a mãe falou, ai, eu estou muito triste, muito preocupada, porque eu achei embalagem de biscoito recheado debaixo da cama do Dudu. Eu falei, mas por que essa embalagem estava lá? Onde que ele achou o biscoito? Não, porque eu fico com pena do outro, né? Que não vai comer. Então, eu comprei para o outro comer. Eu falei assim, mas aí você está fazendo uma grande sacanagem com o seu filho, porque ele vai ficar olhando, vai ter que brigar com ele o tempo todo, que ele não pode comer aquilo e ainda ver o irmão comendo. E aí não está certo. Com a gente é difícil, imagina a criança. Exatamente. Então, a gente tem que pensar nisso o tempo todo. Para que eu vou levar para minha casa uma coisa que eu não gostaria de comer E vou ter que pensando ficar saudável, olhando. né? Eu faço isso. Em casa eu já tenho o hábito. E antes, você acredita, gente, que eu tinha esse pensamento assim, não, vou comprar um sorvete de 2 litros, que aí vai sair mais barato do que o que eu comprar. Aí eu ficava, não, vai sobrar, eu vou comer o resto da semana. Olha o pensamento, tá vendo? Não, aí acaba que você fica com ele lá e fala assim, vou tomar hoje que tem sobremesa, vou tomar amanhã e depois de amanhã. E você fica com aquilo. Hoje em dia, também eu não compro mais, eu não tenho sobremesa em casa. Então, assim, os meus filhos já foram educados que na hora da sobremesa é uma fruta. Vai lá e pega uma fruta. Tem hora que eu penso assim, nossa senhora, ia ser tão bom se tivesse um brigadeiro. Eu, né? Na minha cabeça, mas eu fico caladinha. E tudo isso é constância mesmo, igual a gente estava falando. É o hábito. É eu um consegui hábito. implementar para eles uma coisa que eu não tinha. E tem gente que fala assim, por que Sabe? você faz isso? Coitado. Não porque vai ele pôr já leite acostumou. condensado no morango? Agora Mas ele isso, vai, acostuma. só que vai ter uma hora que ele vai comer Quando eu isso, né? comecei com o meu filho, que ele começou a crescer, e aí tá todo mundo tomando refrigerante, aí o João vai tomar refrigerante. Eu falei, não vai não. Mas coitadinho do João. Eu falei, coitadinho não, ele não sabe nem o gosto. Ele não sabe que gosto que tem, não vai tomar não. Aí, o que aconteceu? Um dia eu não estava e eles empurraram, Experimentou. porque criança tem que tomar refrigerante. É muito Aí disso. ele odiou. Eu falei, que graças a Deus. Mas assim, eu acho que talvez ele não tenha gostado tanto porque você não acostumou. Igual na minha casa, eu não tomo, então eu não acostumei a tomar. Os meus filhos já experimentaram, às vezes tomam, e eu ainda fico assim, você sabe que não faz bem, né? Você está tomando, mas você tem plena ciência que não é saudável. É melhor tomar uma água ou um suquinho. Eu sempre falo assim, para assim, de uma forma ou de outra, por mais Conscientizar. que eu não consiga blindar
do mundo, né? Eu deixo a consciência, porque na minha época, gente, não tinha isso. E acaba que nós somos Minha exemplos, mãe né? não falou isso comigo na época, e eu acho que era tão difícil o acesso que elas achavam era legal a gente experimentar. E acha isso que que eu ia você não falar. quer para não engordar. Todo mundo Hoje, pensa isso eu hoje não a aguento, comida, gente. ela tá muito barata, né? Essa comida industrializada. Então, ela tá muito fácil. Muito acessível, Quando, né? quando eu era pequena, a gente tomava refrigerante só no sábado à noite. Ou E no se domingo. sobrasse... Não, se sobrasse no domingo, a gente tomava. Senão, acabou. Era caro na época, né? Então, acho que isso ajudou muito. Por que hoje a gente vê tanta criança obesa? Por que a gente vê a população mais obesa? É porque esse industrializado ficou baratíssimo. E assim, se eu tivesse que falar, dar uma dica, assim, essa é a essencial de todas, é você buscar o alimento de verdade. Quanto mais você tirar o alimento de prateleira da sua casa, melhor. Porque o alimento de prateleira, ele tem que ter vida útil longa. E aí, para ele ter vida útil longa, vai ter um monte de aditivo químico que o seu Conservante. corpo não conhece. E isso que vai criar resposta inflamatória, isso que vai fazer com que o seu intestino piore, e inclusive vai aumentar a compulsão. Tem um tempero, que é o glutamato monossódico, que o que ele faz? Ele vai saturando as papilas gustativas. Então, quanto mais você consome ele, mais você perde o paladar para o sal. E mais você precisa dependente de dele. sal. Então, ele já foi criado para isso. Então, olhou lá, né? Glutamato monossódico, foge. Além do que, o glutamato, ele faz alterações nas nossas cascatas do sistema nervoso central. Nossa. Então, ele também faz ficar mais agitado. A pessoa fica mais elétrica. Por que está aparecendo aí tanta gente com déficit de atenção, né? Hiperatividade? Será que é porque as crianças estão muito assim e aí só porque descobriu-se agora a hiperatividade e o déficit de atenção? Ou será que também por causa dessa mudança de padrão alimentar, a gente teve essa alteração também no comportamento das pessoas? São muitas coisas, né? Assim, pra gente pensar e refletir daquilo que a gente coloca no nosso prato, né, gente? O que a gente tá jogando pra dentro. Sim. E agora tá na hora do quadro, que absurdo. Vamos começar aqui com a Daiane. Vamos lá, Daiane. Conta pra gente aí um absurdo que você já ouviu sobre esse tema. Um absurdo. Saí da dieta, fiz uma refeição fora da dieta e tá tudo perdido. Esse é um absurdo. Porque muitas vezes a pessoa está dentro de um plano alimentar ali e ela come algo fora do planejado. Com o sentimento de que está tudo perdido, ela começa a experimentar culpa, tristeza, angústia, ansiedade. E qual que é um dos grandes gargalos para adesão a uma alimentação mais nutritiva? Regular as emoções através da comida. Porque se a pessoa está ansiosa, ela não quer comer uma maçã. Se ela está triste, se ela está estressada, ela não vai querer comer uma salada de frutas. Ela vai para alimentos mais palatáveis, que normalmente são ricos em açúcares, gorduras. Então, nessa de regular as emoções, né, porque está triste, ansiosa, se sentindo culpada, ela acaba entrando num ciclo que vai se retroalimentando, que é, eu saí da dieta, eu senti culpa, eu vou lá e como um chocolate. E aí eu sinto culpa de novo porque, nossa, está tudo perdido. E ela vai se perdendo no meio desse processo. Então, a regulação emocional através da comida é um dos grandes gargalos no processo de emagrecimento. E esse pensamento de tudo ou nada, ou eu faço tudo religiosamente, ou, já saí da dieta mesmo, e acaba chutando o balde, é um absurdo. Eu brinco que é o tal do perdido por um, perdido por mil. Que a pessoa, ela usa essa frase especificamente, né? Já que eu comi um brigadeiro, então eu vou comer 10. E não é, E né? aí a gente pensando em valor energético, é totalmente diferente, né? Exatamente. Comer um e comer isso. 10. Exatamente. E eu acho que esses são, assim, um dos sentimentos relacionados à alimentação, quando a gente fala de alimentação saudável e tudo mais, eu acho que experimentar o sentimento da culpa, sabe? Eu acho que comer com culpa é tão ruim. Você nem saboreia, que às vezes ali, naquele momento, você já tá, ai meu Deus, será que eu devia estar comendo isso? E como Você acaba que desiste, não consigo.
E como que isso é contraditório? Porque muitas vezes aquele alimento ali é algo que a pessoa ama. Que ela gosta muito daquilo, que ela acaba sendo o calcanhar de Aquiles dela, às vezes num processo de emagrecimento, e quando ela come com sofrimento. Ela não consegue saborear, ela come rápido, porque ela quer que aquele momento acabe rápido. Isso é doloroso. Então, uma dica é, nesses momentos, eu tô com muita vontade de comer um chocolate. Eu vou sentar e eu vou desembalar esse chocolate. Suponhamos que seja um bis. Eu vou morder e eu vou sentir o sabor, e eu vou comer devagar, e eu vou deixar esse alimento passear pela minha boca, sentir todas as texturas, todos os sabores. Me deu até vontade de comer esse chocolate. É o que a gente vai chamar de comer com consciência. atenção plena. Comer com atenção plena. Então, eu tiro a culpa de jogo, eu experimento o prazer. E quando a gente faz isso, né, come com essa atenção plena, você come menos. Porque você consegue sentir o sabor. Agora, se você come rápido, a gente está aqui conversando. Eu pego um biscoitinho e como, eu pego um chocolatezinho. Eu não presto atenção naquilo que eu estou fazendo. Eu tenho uma tendência muito maior a comer uma quantidade maior. E essa é uma ótima dica agora para o final do ano. No programa que eu desenvolvo em grupo, né? No final a gente faz a meditação do chocolate, que é a pessoa ela compra o chocolate, ela vai pôr um tabletinho de chocolate na boca e aí a gente vai conduzindo essa meditação e ela não pode engolir o chocolate. Então ela tem que ir sentindo todo o sabor, todas as notas daquele chocolate. E aí, ao final, está satisfeito? A gente pergunta, está satisfeito com esse chocolate ou precisa de mais? Não, está satisfeito. Porque aí volta a história das papilas gustativas. Elas saturaram do paladar. Quando a gente come rápido demais, as nossas papilas não reconhecem. Então, você não tem tempo de se sentir saciado com aquele alimento. Aí é a história da gente comer devagar, mastigar, ter atenção ao comer. Por quê? Porque muitas das vezes o alimento está uma delícia. E aí a gente vai ter muita vontade de comer mais. Só que se a gente sentou, prestou atenção na refeição que está fazendo, mastigou devagar, deixou, né, aquele alimento se movimentar ali na língua, a língua ela vai fazer o reconhecimento daquele paladar, ela vai mandar os estímulos neurológicos para a gente ter essa sensação de saciedade daquele tipo de alimento, o que vai ajudar a gente também nesse sentido, de comer, mas não precisa ser o perdido por um, perdido por mil. Nossa, essa dica aí vale para a vida, tem viu, que gente? olhar para o Agora... alimento, eu falo isso, né, Nikele? Tem que sentar e olhar, gente. Na hora que você for comer, você tem que ter prazer em comer. Isso. E não só o prazer, né, Daiane, do alimento em si. Não, para mim ter prazer tem que ser uma pizza. Não, gente. Pra você ter prazer tem que ser o que você tiver ali para comer. Você tem que olhar, seu cérebro tem que pensar assim, olha, estou comendo, estou me alimentando, estou saudável, sabe? Sim. E se comer é algo tão bom, tão prazeroso, por que eu não posso dedicar tempo para isso? Por que eu vou comer ali em frente ao computador, no home office? Sim, no telefone. Ou eu vou pegar um picolé e sair comendo pela rua. Sente o sabor, dedica tempo para isso. E outra estratégia bacana é faz o seu prato ficar bonito. Porque Adoro a gente também. come com os olhos. Então, a gente monta um prato bonito, uma salada bonita. Aí você olha para aquela salada e você tem vontade de comer. Agora, a gente foi lá, né? Pode falar o nome? Pode. A gente foi lá no Maeva, as saladas eram lindas. Né? Dá Lindas, vontade também de gosto. comer aquelas saladas. Tudo é lindo lá. Agora, você monta ali aquele prato, você põe o alface aqui, o tomate ali, a cenoura ralada aqui, tudo separado. Às vezes você vai quer comer isso dá nem não, vontade. tá feio. Mas Tem que ser isso é- bonito para dar vontade, né? Isso aí é muito legal, né? Assim, a gente trazer essa atenção e esse cuidado na hora de se alimentar, a gente tirar esse momento. Eu falo porque eu sou uma pessoa muito acelerada. E eu vim, assim, né? Desde a época de faculdade, era tudo muito corrido, uma atrás do outro, almoçava em pé, nananã. E aí parece que a minha vida hoje, que talvez eu tenha um tempo a mais para comer, eu continuo nesse ritmo acelerado. Acostuma, né? É. Costume. Vamos seguir com os absurdos aqui, que eu tô curiosa. Vai, Vanessa, conta pra gente. Um grande absurdo. Eu tive uma paciente que era assim, ela era 880. A frase veio dela, perdido por um, perdido por mil. Então, quando ela estava de dieta, ela era super extremista. E quando ela não estava, ela quebrava tudo. Só que acontece que quando ela entrava de dieta, o almoço dela era um bowl de salada só. E aí, o que ela fazia? Ela rasgava um sachê daqueles temperos. E jogava por cima. Jogava por cima. Não vou falar a marca aqui, né? Mas jogava por cima ali e comia aquilo. E tomava Coca Zero. Ixi. Porque Coca Zero também não tem Calorias. Aí, o que acontecia? Ela chegava na hora de pesar e não perdia peso.
ficava igual. E essa paciente, eu acompanhei ela semanalmente. Então, acontecia, às vezes, ela ficava muito brava, mas eu fiz tudo direitinho, eu estou comendo só salada, tomando só refrigerante zero, sei o quê. E eu não estou perdendo, mas é a sua escolha, o que você está fazendo. Primeiro, né, esse tipo de tempero vai fazer você ficar super inchada. Segundo, você não está ingerindo nada de carboidrato. Esse carboidrato ele vai fazer falta, você acaba perdendo massa muscular também. Então, você precisa de um equilíbrio aí nessa alimentação para que você consiga seguir em frente. Então, para mim, esse é um grande absurdo. A gente entrar nessas dietas restritivas demais, porque primeiro que não vai durar para sempre e, às vezes, essa dieta restritiva pode até atrapalhar o seu metabolismo a funcionar bem. Você está falando isso, eu estou me enxergando. Sabe o que eu fiz por um período da minha vida? Substituía por shake. Aí eu pesava e não emagrecia nada. Eu falava assim, poxa, eu fico sem comer. Tô tomando aquele shake na hora do almoço e de lanche da tarde e não tô emagrecendo. Pois é, e isso faz assim, acaba alterando demais o metabolismo. Até porque o corpo ele entra num processo que eu falo que é de hibernação. Se não tá entrando caloria nenhuma, ele vai gastar? Ele não vai gastar, ele tem que se proteger. Muita gente acha que perdeu peso lá na balança, está emagrecendo porque ela parou de comer carboidrato. Só que ela está perdendo massa magra. Sim. E aí, quando sem massa magra, o metabolismo desacelera. E é o que está acontecendo hoje muito com quem usa caneta, né? Porque não tem apetite para comer, não tem fome. Aí o que acontece? Quando tem fome, vai lá e vai escolher, não estou com vontade de comer nada. Mas eu também não comi nada o dia inteiro, então eu posso comer uma coisa gostosa. Nossa. E aí vai lá e come uma fatia de pizza, ou come um salgadinho. Então, que emagrecimento hábito, né? é esse? E, Vanessa, você trouxe um ponto aí, gente, que é uma coisa que me pega, assim. Não sei se vocês já viram essa situação, mas eu tô vendo muita gente fazendo isso. Demonizando o suco de laranja, o suco ali natural de laranja. E eu já vi gente, inclusive nutricionista, eu acho que foi aí que eu... Choquei, aí você chocou. Trocando o suco de laranja pela Coca Zero. Não. E aí não eu fiquei entra assim, na minha cabeça. Tá, vamos lá. Será que é por conta de emagrecimento? Não sei. Queria uma explicação, porque pra mim não faz sentido. Então, olha, eu não sei, assim, quando começou essa demonização, mas eu sei que ela ficou muito sedimentada quando uma blogueira lançou nas mídias que o suco de laranja aumentava a gordura no fígado. E aí as pessoas começaram a fazer essa demonização. Na realidade, o que aumenta a gordura no fígado é o excesso de toxina que você ingere, o excesso... Aí, quando entra nessa questão do excesso de toxina, a gente volta lá para os alimentos todos industrializados, porque como que o suco de laranja aumenta a gordura no fígado? E o refrigerante zero não? Não, ou então um pacote de biscoito integral... Não, que às vezes você vai olhar ali, tem gordura hidrogenada, tem açúcar, só que ele é só integral, entendeu? E aí a gente tem que pensar o seguinte, ali no suco de laranja, o que eu vou ter? Eu vou ter vitamina C, se eu não coar esse suco, eu tenho um pouco de fibra também. Agora, qual que é o segredo? Que horas que eu vou tomar esse suco de laranja? Com o que eu vou tomar esse suco de laranja? Ele vai acompanhar o quê? Então, assim, eu vou tomar uma jarra de suco de laranja na hora do almoço? Esse suco de laranja, esse volume todo de suco vai atrapalhar a minha digestão. Ou então eu vou tomar um copo de suco de laranja em jejum, que o meu corpo está ávido por glicose, e aí vai ter uma quantidade de glicose maior ali, e aí o meu corpo vai absorver tudo de uma vez, correndo até o risco de ter uma hipoglicemia. Ou eu vou tomar esse suco de laranja à noite, que é uma hora que o corpo não está mais produzindo insulina, que ele está já começando a produzir o glucagon para jogar a glicose na corrente sanguínea. Aí eu começo a fazer uma inversão no meu pâncreas. E aí, então, que horas que seria bom eu tomar o suco de laranja? À tarde. Ou então, eu vou fazer um exercício físico, eu faço um suco de laranja e como uma proteína, porque aí essa proteína vai segurar a carga glicêmica desse suco de laranja. Ou eu bato o suco de laranja com uma farinha de linhaça, por exemplo. A combinação, as estratégias de alimentação é muito importante, Sim. né, Vanessa? Por exemplo, que eu sempre falo com as alunas também, para consumir proteína em todas as refeições. Sim.
porque dá esse equilíbrio. Igual eu falo, pão de sal não pode, agora pode. Mas você não vai comer o pão de sal com manteiga. Uma hora pode, uma hora não pode. Tem que ter uma proteína. Coloca o pão com ovo, pelo menos, né? Que Sim, e aí você está segurando. Porque a proteína e a gordura, ela consegue fazer com que o carboidrato, a glicose desse alimento que tem uma carga glicêmica mais alta. Então, o que é isso, carga glicêmica mais alta? É aquele alimento que ele joga a glicose na corrente sanguínea mais rápido. Então, a proteína e a gordura, elas têm esse aspecto de segurar essa glicose. Faz ali um bem bolado, segura, e aí essa glicose não é tão liberada tão rapidamente. Então, é muito importante a gente saber fazer essa combinação. E dentro das trocas inteligentes, é melhor o pão de sal ou o pão integral? Depende. Depende do horário que você for comer esse pão integral, ou o pão de sal. Porque se você comer o pão de sal à tarde, por exemplo, e colocar uma proteína dentro, tá tudo certo. É igual o arroz branco. Qual que é melhor, arroz branco ou arroz integral? Eu falo assim, ó, se você come um prato de salada de folha na hora do almoço, você pode comer o arroz branco. Porque a fibra do arroz integral vai estar lá no alface, né? Na rúcula, no agrião que você está comendo, e vai fazer o mesmo papel e você vai estar saboreando aquele arroz branco que você gosta. Porque tem gente que fala assim, eu nem vou mexer com dieta, porque eu não gosto de pão integral, não gosto de arroz integral, e acha que é só o integral que vai emagrecer e de repente vai ser saudável. Não é, né? São as combinações. Entendi. Aí, por exemplo, ainda nessa linha de trocas, eu vejo muitas pessoas trocando o açúcar cristal ou pelo açúcar mascavo, pelo açúcar demerara, enfim, tem um monte aí, né? Ou até o adoçante, né? Tem melhor ou pior? Como que é? Eu adoro essa pergunta, sabe? Porque o açúcar mascavo, o mel, tem um poder de adoção baixo. E aí, o que acontece? Uma colher de sopa de açúcar cristal ou açúcar refinado tem a mesma quantidade calórica de uma colher de sopa de açúcar mascavo ou de mel. Só que quando você vai adoçar, uma colher de sopa de açúcar mascavo vai adoçar menos. Então, a tendência é você utilizar mais açúcar mascavo. Então, esse é o ponto. Mas por que o açúcar mascavo entrou em moda? Porque ele é menos processado. Tem menos Como sofreu menos processamento, tem menos produto químico. O ideal seria nem ser açúcar mascavo, nem usar o açúcar. Agora, para quem gosta assim, do açúcar, uma opção é o açúcar de coco, mas em pequenas quantidades, né? Tem a opção também do adoçante, mas aí se a gente for pensar em adoçante, for pensar em saúde intestinal especificamente, a gente tem que ir para um adoçante mais natural, tipo stevia. Que aí não prejudica a saúde intestinal. E falando de uma forma geral, só para a gente arrematar essa parte aí das trocas, né, Vanessa? Qual que você considera, ou quais que você considera que são realmente trocas inteligentes para o nosso dia a dia? Porque se a gente for aqui pegar uma listinha, tem tanta coisa. Muita gente, muitas, assim. O que realmente, assim, é inteligente? Eu vou falar das carnes, né? Que é uma troca, que assim, ninguém fica sem carne. Porque já está batido falar de legume e verdura. Mas vou falar das carnes porque uma troca inteligente é você evitar aquelas carnes processadas. A salsicha, o presunto, o bacon, ir para um peito de frango, por exemplo. Então, tem muita gente que não faz jantar à noite, faz lanche. E aí vai para o lanche, vou comer uma proteína. E aí escolhe a proteína, uma proteína processada. Então, essa estratégia é uma estratégia bem bacana. Você pega o final de semana, já cozinha um peito de frango e deixa cozido na sua geladeira, pega uma carne moída, já deixa cozido, ou um músculo desfiado, deixa. Porque quando você chegar em casa e quiser fazer aquele lanche, você já tem aquela proteína pronta para que você possa colocar no seu pão ou fazer aquela crepioca e colocar, e você não vai buscar o mais facinho, que é a carne processada. Então, essa é uma troca muito inteligente. E eu vou falar que eu faço isso, tá? A Vanessa falou do meu story de ontem, que eu postei no Instagram. É porque, gente, eu tiro um dia da semana que eu fui ali e fiz sacolão.
Se eu não chegar em casa, higienizar tudo e deixar tudo fácil, vai perder, não vou comer, nem eu, nem meu noivo, nem ninguém. Então a gente porciona tudo que dá. Ah, mas vai perder nutriente porque vai ficar, não sei, mas é melhor eu comer isso do que eu comer biscoito. Tem uma máxima, antes feito do que mal feito sem fazer. Né? Então a gente faz isso, assim, cheguei em casa ontem, já coloquei tudo de molho ali, alface, a couve, já deixei as uvas, tomate, tudo de molho bonitinho, já fui picando algumas coisas já para esse início da semana. Aí, por exemplo, lá para quarta-feira eu pico mais um pouquinho, né? E essa de porcionar também, porque a gente faz as marmitinhas congeladas. E aí, ali no ato de fazer as marmitinhas, a gente já pega um frango, uma carne, já desfia, faz uma carne moída, deixa tudo em porçõezinhas lá. É a forma que a gente encontrou de fazer... De ser mais saudável. Exato, da gente prático, conseguir né? fazer a nossa alimentação funcionar. Porque, de outra forma, na nossa rotina, a gente não me manda cozinhar todo dia. Se não tem organizar, como. igual você falou, faz as marmitinhas, você tá com fome, já tem lá. Já tá pronto. Agora, Eu falo se você precisa ficar nem com pensar. fome, aí de repente aparece alguém com um sanduíche, você vai comer azar, Oh, coxinha, você tá com e fome. é incrível, dentro do que a Day falou, né? Essa história da recompensa, se você não tiver o alimento ali, fácil acesso, só pegar e esquentar, você vai na recompensa. Poxa, trabalhei demais hoje, mereço uma pizza gigante, vou comer 8 pedaços. E aí, no caso da Nick, ela vai valorizar o esforço dela do final de semana e vai falar assim, eu não vou passar na padaria, já tá tudo pronto, eu vou pra casa e vou comer. Senão vai estragar o que eu fiz. E ainda voltando só no processado, às vezes a pessoa fala assim, mas e o peito de peru, né? E o processado de frango? É tão ruim quanto, processado gente. igual, Aqui, né? deixa eu contar um negócio. Esses processados, eles pegam tudo que não vende, tudo que não vende do frango, tudo que não vende do peru, e aí moe, faz uma mistura lá, coloca um tempero bem saboroso, e aí vira, então. O que eu gostei que você falou, durou muito tempo, não estraga, faz mais mal. Exatamente. E a gente fala, não, vou comprar esse aqui, Vai demora durar a estragar, muito tempo. dura muito mais. Gente, Eu tive uma conhecida que fez uma tem pra isso. experiência, ela comprou um sanduíche desses, né? Prontos. Dessas Fast marcas, food. fast food, e deixou. Ela falou assim, eu quero ver com quanto tempo que vai estragar. Com um mês. Sem mofar. Sem estragar. Aí. Tá aí mais um absurdo, viu? E você não falou absurdo, Dani? Conta pra gente. Vamos lá. Um absurdo. Uma aluna minha, ela treinava, né? Não, treina comigo há muito tempo e ela não conseguia resultado. Aí eu já comecei a observar, e eu sempre orientando, não é só treinar. Tem que alimentar bem. E ela ficava, não consigo emagrecer. E tem gente que acontece isso, fala, não, atividade difícil não dá resultado. Não, porque eu já fiz 40 anos, então é mais difícil. É mais difícil, Escuto é assim muito. mesmo, normal. Só que a pessoa não coloca a alimentação, né, no jeito equilibrado. E ela não conseguia resultado. E eu sempre, a personal chata, tem que fazer. Aí ela um dia acreditou, foi na nutricionista. Gente, em 30 dias ela secou. Secou e ficou com mais energia, mais disposição no dia a dia. E isso é importante, igual a gente estava falando até da proteína. Se você não tem uma alimentação com carboidrato bom, com um equilíbrio melhor, você não consegue ganhar massa magra. E massa magra também, que muita gente confunde, acha que é fisiculturista. Ai, não vou treinar braço porque eu não quero braço grande, Não forte. quero ficar musculosa. E não é. Não, e nem é simples assim, né? Eu não falo só ideia se fosse fácil, gente. Eu vou comer o carboidrato e vou ficar fortonuda, igual eu brinco com elas. Mas aí depois que ela manteve essa nutrição, organizando, ela viu que o processo é diferente. Sim. E é o que aconteceu comigo, como eu estava falando com vocês. Eu venci um AVC hemorrágico. Por quê? Porque minha alimentação era boa, eu tinha massa muscular, que essa massa muscular me nutriu e fez eu recuperar 100%. E eu tinha 2% de chance. Gente, eu fiquei 30 dias no hospital com AVC. E hoje em dia as pessoas falam assim, meu Deus, como que você conseguiu isso? Você já tinha aneurisma? Você tinha dor de cabeça? Nada, foi de uma hora para outra. Do nada. E eu me recuperei 100%, até o médico ficou assustado, porque ele falava com a minha família, não, daqui 2 anos ela vai voltar ao que era, ela vai recuperar. Em 15 dias eu já fui pegando os movimentos, porque eu fiquei paralisada, eu ia perder metade do corpo, metade dos movimentos e a fala.
E eu fiz tratamento, fisioterapeuta e tal, mas a minha massa muscular, devido à minha alimentação saudável, me protegeu. Dani, olha que legal isso que você está falando, assim, acho que para quem acompanha o De Bem há mais tempo, vai fazer essa conexão, porque a gente já fez um programa sobre sarcopenia, a gente já fez um sobre como ganhar massa muscular, inclusive com a Vanessa, né, e a gente falou tanto da importância de criar uma poupança de massa muscular, né, pensando na nossa autonomia lá na frente, né, no futuro, queremos ser pessoas idosas, com autonomia, funcionais, levantando, abaixando e tudo mais, mas também para situações que a gente às vezes não espera, de emergência, né? Olha só como que isso foi crucial e te ajudou. Esse estilo de vida, gente, a gente fala aqui que é um conjunto, né? A gente está falando da alimentação, mas a gente tem que puxar a atividade física, a gente vai puxar o gerenciamento do estresse, a gente vai puxar a qualidade do sono. Tudo isso é importante e eu acho que aqui é um momento perfeito para a gente assistir um depoimento. Vamos assistir, depois a gente comenta. Me chamo Raquel, hoje trabalho como assistente da doutora Vanessa Costa, nutricionista, né? Comecei a trabalhar com a doutora Vanessa, eu pesava 95 quilos, daí veio a pandemia. Então, na pandemia, eu subi para 105 quilos, a ponto de travar a minha coluna mesmo, de não conseguir me locomover. Então, cheguei para a doutora Vanessa e falei, doutora Vanessa, eu preciso emagrecer. Ela só me perguntou, você quer emagrecer? Daí começamos um processo de emagrecimento que durou 1 ano e 5 meses. E nesse processo foram eliminados 40 quilos, né? Para quem tinha uma vida totalmente sedentária, comia totalmente errado, só podia comida pelo aplicativo mesmo, né? Não tinha conhecimento do poder da alimentação no nosso corpo mesmo. Então comecei, né? Esse processo, hoje eu faço caminhada, faço step, faço vôlei de areia e tenho uma alimentação totalmente saudável e o que mais importante, qualidade de vida. Muito obrigada, doutora Vanessa Costa. Que linda! Nossa, que diferença, eu achei hein? tão legal trazer, porque a gente topa com a Raquel sempre ali e ela sempre comenta sobre essa história e a gente falou, a gente precisa levar a história da Raquel pro programa, porque é inspirador. Para mostrar que é possível, né? Mas uma coisa legal, sabe, gente, que é igual ela falou, né? Quando ela começou a trabalhar comigo, na hora de chamá-la para entrevista, ela falou assim, ó, mas eu tenho que te falar uma coisa, eu não sou magra. Eu falei, não tem problema não, vem, vamos conversar. E aí ela começou a trabalhar e eu não toquei em assunto nenhum. Quando chegou o momento dela, que ela pediu, que ela quis, aí então eu dei o apoio. Mas por que isso? Porque tem que virar a chave. Não adianta, por exemplo, eu ser a chata e falar assim, ô Isa, não vai começar não? Tem que emagrecer. Não, vamos Isa. Por quê? A pessoa não virou a chave ou aquilo até é uma fonte de mais ansiedade. Né? E aí talvez eu ficar ali espetando vai fazer com que ela coma mais e que ela fuja mais do processo. Então, a pessoa ela precisa ter aquele momento onde ela entende, olha, eu preciso, porque aí vai ser permanente. Já são 5 anos da Raquel. Olha só, e é legal que ela traz assim, esse conjunto, né, gente? A outra de atividade que ela faz, ela até comentou comigo, Nick, eu não falei da musculação, eu faço musculação também, né? Mas assim, de novo, vamos falar de saúde, não é estética. Você viu que o gatilho dela foi a dor na coluna? Travou. Sim, é o que eu falo, nós temos que cuidar da nossa saúde, porque o nosso corpo é nosso templo. Se a gente não cuidar dele, não só esteticamente, né, da nossa saúde, a gente não vai enfrentar um desafio que a vida apresenta para a gente mesmo, que foi no meu caso. Sim. Eu consegui enfrentar uma AVC hemorrágico pela minha saúde. E o mais legal, igual a gente está falando aí da mudança que as pessoas começam a ter devido à alimentação, a prática de atividade física, assim que eu me recuperei do AVC, que foi comprovado que era a minha saúde, a atividade física que me curou, claro, antes o milagre de Deus, mas a minha mãe pediu, eu posso começar a treinar com você? Porque eu tenho turmas, né? Falei, pode. Coloquei ela numa turma. Gente, a minha mãe, hoje ela fala, por que eu não comecei isso antes? Olha só. Eu não sinto mais dor no joelho, na coluna, no braço. Hoje ela está animada. Eu dando aula para ela, gente, eu fico assim, ó, meu Deus, que gente, mulher assim, incrível. Até aproveitando essa deixa, né, estamos chegando aqui no momento final do programa, minutinho final, infelizmente, eu queria que cada uma de vocês, aí em 30 segundos, deixasse uma mensagem aí para quem quer ser mais saudável em 2026. Vamos começar aqui com a Dai. Ter uma vida, um estilo de vida mais saudável, alimentação mais nutritiva, é algo que vai exigir de você dedicação. Você vai precisar olhar para isso, se dedicar a isso, dedicar tempo, dedicar energia.
Então, a minha proposta é que você se priorize em 2026. Olhe para isso. Se você não tem uma alimentação saudável, se de repente você está acima do peso, com um quadro de obesidade, olhe para isso como um problema que precisa ser resolvido. E coloque energia nisso, como muitas vezes você coloca para resolver outras coisas da vida, né? No trabalho, na educação dos filhos, faz uma faculdade. Eu vejo mulheres que fazem tantas coisas incríveis e na hora do cuidado com elas acabam se perdendo. Então, coloque energia nisso. Não é um processo natural. Naturalmente, o nosso corpo vai querer conforto, bem-estar, comodismo. Então, coloque energia nisso e se cuide em 2026. Ai, arrasou. Vamos lá, Vá. Complementando a questão de se priorizar, é nesse momento, então, criar um planejamento alimentar, né? Então, eu vou me planejar ao longo de 2026. Eu vou planejar o meu horário do café da manhã, o meu horário do almoço, o meu horário do jantar. Hoje, minha rotina é atropelada, eu como, eu vou almoçar, eu não tenho tempo, eu como em pé ali nos 10 minutos. Então, vamos fazer um planejamento para que as refeições estejam introduzidas no seu dia a dia. E, diante desse planejamento, você começa, então, a saber direcionar. Aí fica mais fácil de montar o cardápio. Desse cardápio, a gente fazer, então, a nossa lista de compra e ter aquilo que a gente precisa em casa. Mas tudo começa com planejamento. Então, se priorize se planejando. É isso. Verdade. Dani? Complementando vocês duas agora, a gente tem que despertar o nosso autocuidado. Quando a gente começa a preocupar com nós mesmos, com o bem-estar, com a nossa saúde, o corpo vai acompanhando. E a sua força de vontade de viver, a sua energia, muda completamente seu dia. Até na disposição, eu falo, cuide de você em primeiro lugar. Depois, você vai conseguir cuidar da família, cuidar do seu trabalho, dos problemas que aparecerem, você vai ter disposição e energia para isso. A história da máscara, né? Do avião. Eu falo, cuida de você primeiro e o corpo vai acompanhar o processo. Ai, gente, maravilha. Fiquei muito feliz de ter vocês hoje. Foi uma conversa muito legal. Espero que vocês voltem, porque assim, tem muita coisa pra gente conversar. E, queria saber aí, do outro lado, você ficou até aqui? Você tá aí mesmo? Vamos combinar o seguinte, tem uma foto nossas belíssimas lá no Instagram da TV Horizonte, @TV Horizonte Oficial. Vai lá, comenta assim, mais saúde em 2026, pra gente saber que você ficou aqui com a gente até o final. Pode ser? Ganhar o e-book para as festas de Natal e não perder o foco. Então, já tem dica. Quem comentar lá, mais saúde 2026, vai ganhar um e-book exclusivo aí para poder ter mais saúde até no final do ano, né? São muitos excessos. Gente, tem que ficar atento. Obrigada, meninas. Amei. É isso, gente. No fim das contas, a alimentação saudável não é sobre radicalismo, medo ou regras impossíveis. É sobre fazer escolhas mais conscientes dentro da sua realidade, com informação e sem culpa. Um passo de cada vez, né? Do jeitinho que dá, com mais consciência todos os dias. É isso, o De Bem com Você fica por aqui no YouTube, você já sabe, né? Você encontra esta e outras edições no @tvhorizonte.oficial. No Instagram, além de lá comentar a nossa foto, participa das nossas enquetes, interage com o nosso programa no @TV Horizonte Oficial. Muito obrigada pela sua companhia, nos vemos no próximo programa. Tchau!